Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a leitura da palavra de Deus de hoje. Abre lá em 1 Reis 13, nós vamos ler 13, 14 e 15. Então corre lá, pega a tua Bíblia, ou acompanhe mesmo ouvindo a palavra do Senhor, amém? Um profeta faz predição contra o altar. 13, tá? 1 Reis 13. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá, a casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus, ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: Albardai-me um jumento, e abaldaram-lhe o jumento. E o montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhes: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás aí pelo caminho que foste. E ele lhe disse também: Eu sou profeta, como tu. Um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o meu mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comestes pães e bebestes águas no lugar de que te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, um leão, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passavam e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão, que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles albardaram. Então foi e achou seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e o tornou a levá-lo. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar.
e colocou o seu cadáver no próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes nos lugares altos. E isso foi causa de pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Capítulo 14. Naquele mesmo tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aias. E já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Visto que te levantei do meio do povo, e tu pôs por chefe sobre o meu povo de Israel, pus por chefe do meu povo em Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei. E tu não fostes como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, que andou após mim, com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizestes mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E fostes e fizestes outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a tua casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo como livre, em que Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todos se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e os que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e veio a Tirza, chegando a ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aias, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, que reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor entregara, que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era nome da sua mãe, Naamã, amonita,
e fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto do outeiro, debaixo de toda a árvore verde. Oh, desculpa, gente. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E ainda tomou tudo e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda se levantavam, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome da sua mãe Naamá, Amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito perante o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele, confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias, a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. A gente está vendo aí nessa sessão de reinos, né, acontecendo. E nenhum reino, né, sendo como Davi foi. Vai reinar Asa agora. Asa foi um bom rei. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o seu nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu, para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que havia em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e o teu pai. Vês aqui que eu te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinham contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon e a Dan,
e a Bel Bet-Maca, e a toda Quinerete, com toda a terra de Naftali. Mari, mexe aí não. Traz aqui, tá, traz aqui o controle pra mamãe. Traz o controle. E sucedeu que, ouvindo o Baza, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baza edificara. E com ela edificou o rei Asa, a Geba, e de Benjamim a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baza, filho de Aias, da casa de Sacá, e feriu Baza em Gibeton, que era dos filhos, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. E matou Baza no ano terceiro do rei de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que, refinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou de que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aias, o Silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor, Deus de Israel, quanto aos mais atos de Nadab, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baza, reis de Israel, todos os seus dias. Terminamos aqui a leitura da palavra de Deus. E amanhã a gente vai continuar, né, filha? Com a boca suja aí de chocolate. A leitura no capítulo 16, 17 e 18. Vamos orar, ler a palavra do Senhor. Amém? Até amanhã, pessoal. Tchau. Dá tchau, Mari, pessoal. Tchau. Fala, Deus Tchau. abençoe. Ai, Amém? bem.